Meus amigos, iniciando o finalzinho dessa parte de solubilidade com classificação de soluções, é a última parte de solubilidade, depois vem alguns outros aspectos, começa a vir um pouquinho mais de conta, mas olha lá, essa parte de solubilidade, que é classificação de soluções, você precisa do entendimento do coeficiente de solubilidade para que você consiga associar com a classificação, com os tipos de solução. Então, a importância de você entender o que é o coeficiente de solubilidade é muito grande para esse momento. Não entenda também que aqui não há necessidade de fazer cálculo. Há a necessidade em alguns casos, em algumas questões. Apesar da abordagem aqui ser muito teórica, entender o que é o coeficiente de solubilidade e associar com aquilo que ele me deu na questão. Então, nós vamos colocar isso em prática, classificar as soluções e finalizar essa parte que se refere à classificação de soluções, correto? Então vamos lá? Olha aqui, ó. Quando se fala de classificação de soluções, quanto ao coeficiente de solubilidade, eu posso ter essas classificações. A solução pode ser insaturada, saturada, saturada com precipitado e supersaturada. Tem um seguinte detalhe, alguns livros não chamam de precipitado, chamam de corpo de fundo ou até mesmo corpo de chão. Para vocês que é uma prova objetiva, não vai fazer diferença essa questão da nomenclatura. Então, precipitado, corpo de fundo, corpo de chão, você vai entender basicamente que nós vamos nos referir a algo que foi para o fundo do recipiente que não dissolveu naquele volume de solução. Quando a gente vai falar dessas classificações, normalmente nós precisamos de um parâmetro, de um exemplo para poder aplicar cada caso desse. O nosso exemplo vai ser o cloreto de sódio, substância já conhecida por nós, coeficiente de solubilidade 36 gramas do sal para cada 100 ml de água, a 20 graus e 1 atm. Lembrem que a temperatura e também a pressão são fatores que afetam esse valor, que modificam esse valor. No entanto, aqui nós não vamos fazer essa análise de mudança de pressão e temperatura com esse valor, salvo no último caso, certo? Então vamos para o primeiro. Primeiro caso, que é a solução insaturada, a gente vai imaginar um recipiente onde eu vou colocar o soluto. A quantidade de recipiente vai ser fixa, de solvente, 100 ml de água a 20 graus e 1 atm. Adicionei aqui inicialmente 30 gramas do cloreto de sódio e percebo que o limite de solubilidade para essa substância é de 36. A quantidade que eu adicionei é menor do que o limite máximo que ela suporta. O máximo que suporta, que 100 ml de água pode suportar, é de 36 gramas. Eu adicionei 30, menor do que o máximo. Quando a massa de soluto adicionada for menor do que o limite, eu digo que ela é insaturada. Correto, gente? Perceba que o máximo que se pode dissolver é 36. Coloquei 30 abaixo do limite, insaturada. Dá para dissolver mais? Dá. Quando isso acontecer, ela é insaturada. Correto? Agora, olha aqui, ó. Quando a gente trata da solução saturada, que é a segunda classificação, eu já adiciono exatamente 36. Coloco 36 gramas do sal, sabendo que o limite é 36. Quer dizer, então, que a massa do soluto que foi adicionada é igual ao limite. Quando isso acontecer, ela está exatamente no limite, ela é saturada, certo? Solução saturada não dá para dissolver mais. Eu já estou no limite, eu estou saturado de cloreto de sódio, certo? Lembrem que as condições não mudaram. 100 ml de água, qual é a temperatura? 20 graus. Qual é a pressão? 1 atm. Isso não mudou. Agora eu vou para um caso da solução saturada com precipitado, que é quando a gente coloca além do limite. Gente, eu sei que o limite para o sal, para o cloreto de sódio é de quanto? 36. Mas eu adicionei quanto? 38. Será que vai dissolver os 38? Não, porque o limite é 36. Quer dizer, então, que quando eu coloco 38,
Quanto que dissolve? 36. Essa diferença de 2 não vai dissolver. Se essa quantidade de 2 gramas não dissolve, ela vai para o fundo do recipiente. E isso é visível. A gente consegue perceber a presença de uma massa que não dissolveu. Essa massa que foi para o fundo, que decantou, é o precipitado ou o corpo de fundo, porque a solução, repito, ela consegue dissolver no máximo 36. Eu coloquei 38. Esses 2 gramas a mais não dissolvem, vão para o fundo, formando o tal do precipitado. Aqui eu tenho exatamente 2 gramas de precipitado. Precipitado a gente pode representar por PPT, certo? Então, coloquei ali, passei do limite, saturada, porque dissolve o limite, que é 36. Como eu passei do limite, o que passa não dissolve, vai para o fundo, forma um precipitado. Por isso, solução saturada com precipitado. Tudo bem? Agora, olha o último caso aqui, gente. Percebam ainda que as condições não mudaram. 20 graus, um ATM também, 100 ml, 100 ml. Não mudou. A supersaturada, o nome já está dizendo, ela satura a mais, ela é super saturada. Lembra aí o que é saturada? Saturada é quando eu coloco o máximo e dissolve exatamente tudo. O que é algo super? É que dissolve a mais. Então a supersaturada, a massa do soluto dissolvida. Gente, perceba que eu coloquei aqui, ó, adicionada. Aqui não é adicionada, aqui é dissolvida. Eu adicionei, é claro, mais do que o limite. Só que o que eu consigo dissolver também é maior do que o limite. Mas como é que a gente vai chegar na supersaturada? Dá uma olhada aqui, ó. Eu parto da solução saturada com precipitado. Vou partir dela. Adiciono 38, tu já sabe quanto que dissolve? 36. Quanto que não dissolve? 2. Esses 2 gramas vão para o fundo. 2 gramas de precipitado, 2 gramas de corpo de fundo, 2 gramas de corpo de chão. Correto? As condições, 20 graus e um ATM. Ou seja, igualzinha a saturada com precipitado. O que a gente vai fazer agora aqui? Com a intenção de dissolver o precipitado, eu vou aquecer. Isso, preste muita atenção para esse detalhe. Isso, se este sal, se esta substância tiver uma dissolução endotérmica. Lembra aí? Endotérmica, quando a gente dissolve aquecendo, aumentando a temperatura. Se de repente fosse exotérmica, para dissolver isso aqui, eu teria que abaixar a temperatura. Como ele é de dissolução endotérmica, eu aqueço e esse cara dissolve cada vez mais. Então, para que eu possa dissolver esses 2 gramas de precipitado, o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, olha o que aconteceu, gente. Quanto que tinha dissolvido aqui? 36. Quanto que tem dissolvido aqui? 38. Eu dissolvi além do limite. O limite não muda, é 36. Mas eu tenho 38 dissolvidos. Ah, quer dizer então, Daniel, que essa é a supersaturada? Não. Não, porque como eu aqueci, a temperatura não é mais a mesma, a condição mudou. Perceba que a condição não mudava. Olha aqui, ó, 20 graus, aqui partiu de 20, foi para 60. Mudou a temperatura? Mudou. A solubilidade é 36? Não, é maior do que 36. Então eu não posso dizer que ela é supersaturada, correto? O que eu vou fazer agora? Essa solução eu vou resfriar lentamente, cuidadosamente, para que ela retorne para a temperatura inicial, saia de 60 e volte para 20. Quando ela sai de 60 e volta para 20, lembra que para isso acontecer, eu baixo a temperatura. Baixando essa temperatura para 20 graus, temperatura inicial, eu ainda tenho os 38 dissolvidos. Essa sim é supersaturada. Vê como as coisas se encaixam? 20 graus, lá no final. Tu lembra que 20 graus para o cloreto de sódio dissolve no máximo quanto? 36. Quanto que tem dissolvido?
38. Ela consegue superar a sua capacidade de dissolução. Então, ela é supersaturada. Aquela lá é supersaturada, correto? Só que tem um detalhe, gente. É normal uma solução de cloreto de sódio, 100 ml de água, a 20 graus dissolver 38? Não é normal. Porque o normal é dissolver 36, que é a quantidade limite, foi que a gente colocou bem aqui, ó. O normal é 36. Como ela dissolve a mais do que 36, ela é absolutamente instável. Quer dizer, então, que qualquer perturbação que eu fizer, esses 2 gramas precipitam e ela volta de supersaturada para saturada com precipitado, certo? Que perturbação é essa, Daniel? Se eu tocar no recipiente, se eu pegar um pedacinho de sal, uma pedrinha de sal e jogar no sistema, ele é instável, esses 2 gramas voltam para o fundo, ela volta a ser saturada com precipitado. Então, uma das grandes características dessa solução supersaturada é que ela é altamente instável. Perceba a diferença desses sistemas relacionados com a temperatura. Eu coloquei aqui de vermelho justamente para você perceber que o que muda daqui até chegar lá é a temperatura. 20 aumenta para 60, 60 diminui para 20. Você jamais vai fazer cálculo com temperatura. Você precisa saber qual é o limite que dissolve, qual é o coeficiente de solubilidade e saber o quanto que o cara colocou, o quanto que dissolveu, para depois tentar entender qual é a quantidade lá da solução supersaturada. Tudo certo? Isso daqui, gente, é o que nós precisamos entender relacionado de classificação com solubilidade. Agora tem um pequeno detalhe onde eu posso juntar todas elas num gráfico só. E isso eu vou te mostrar colocando um gráfico, uma única curva e todas essas soluções só para que você visualize e diga quem é quem. É super fácil. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou tirar essa solução. Caralho. Vou tirar essa solução a solução saturada e vou colocar um gráfico para gente só para que você veja todas essas soluções em um único gráfico. Imagine aqui, ó, um gráfico como outro qualquer que nós já vimos, mostrando a solubilidade. No eixo X, eu vou ter valores de temperatura. Temperatura em graus Celsius. Eu vou colocar uma única curva e vou marcar alguns pontos. Isso já vem em prova. Aliás, é comum acontecer em prova. E eu vou colocar esses pontos de uma cor diferente, só para facilitar de você enxergar isso aqui, ó. Imagine que eu tenha essa curva. Então aqui, analisando num gráfico só, todas essas soluções, a insaturada, a saturada com precipitado, todas elas em um único gráfico, é possível fazer da seguinte forma. Coloquei 3 pontos e uma única curva de solubilidade. Aquele mesmo de sempre, gente. Solubilidade, temperatura. Você já viu os outros gráficos, consegue compreender o que a gente já tem aqui. Uma curva de solubilidade variando com a temperatura. Coloquei 3 pontos, cada ponto representa uma solução. Toda vez que um ponto, ou seja, uma solução, estiver abaixo dessa curva, eu vou dizer que esta solução é classificada como insaturada. Toda vez que o ponto estiver abaixo da curva, a solução é tida como insaturada. Logicamente, se este ponto estiver na curva, eu digo que a solução é classificada como saturada. Tudo bem? Abaixo da curva insaturada, exatamente na curva saturada e acima dessa curva, galera, não importa em que lugar aqui, tem que estar acima da curva. A mesma coisa o B, não importa em qual momento dessa curva está, mas está em cima, exatamente na curva, beleza? Saturada. Está em qualquer lugar aqui, mas está abaixo da curva insaturada, certo? Nesse caso, o A está acima da curva. Então, ela vai ser
identificada esta solução como uma solução supersaturada, ou ainda ela pode ser classificada como saturada com precipitado. Mas, Daniel, como é que eu vou fazer essa diferença se pode ser uma ou outra? Cara, aí a leitura, o texto vai te dizer, de alguma forma, a questão vai dar indícios para você de que se trata de uma supersaturada ou uma saturada com precipitado. Vale muito da tua leitura. Lembra, você já passou aí por diversos momentos onde você percebeu que a leitura, a interpretação do problema é fundamental para que você acerte a questão. Aqui não é diferente, não. Principalmente aqui, que se relaciona muito teoria com cálculo. Então, fica ligado nisso. Eu preciso saber identificar pela leitura se aquele texto está tratando de uma supersaturada ou saturada com precipitado. No geral, é isso que nós temos para as 4 classificações em um gráfico só. Outros vídeos a gente vai colocar falando de exercício, mostrando para vocês a resolução de questões envolvendo essa parte da química. Lembrem, galera, segundo ano é complicado, muitos assuntos que envolvem cálculo, diretamente associado com teoria, misturado com teoria, conhecimentos prévios de primeiro ano. Então tem que ter paciência, tem que ter vontade também, nada é fácil. Lembrem que para conseguir as coisas, aquilo que realmente vai fazer a diferença para você é conquistado com muito sacrifício, a gente peleja muito para poder chegar naquilo. Então lembrem que é importante você fazer a revisão de tudo que a gente já falou. É importante aqui também porque facilita muito a questão do vídeo, porque você pode ver 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você achar necessário, faz as anotações, coloca no quadro aqui que é para você ter o seu resumo e parte para o exercício. Cara, não deixa de fazer questão. Tu não é mais kids é até o 9º ano, cara. Tu já tá juvenil, então tu já passou da fase de achar que só teoria resolve. Faz exercício, arrebenta nas questões, o teu livro está cheio de questões, a plataforma, cara, acessa a plataforma, cara, recurso melhor do que esse está difícil de encontrar. Então, vai na plataforma, pega as questões que você tem, resolve. Tiver dúvida, manda mensagem direta para mim pela plataforma que eu vou estar respondendo para vocês. Beleza? Vai ter um próximo vídeo, vou resolver questões, a gente vai aprofundando isso daí, vamos concluir uma primeira parte e depois passar para um outro momento de soluções que é só conta, praticamente só conta. Beleza? Bons estudos para vocês, até a próxima, gente. Valeu, um grande abraço.